Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui falando da palavra, certo? Hoje nós estamos aqui diante de um livro muito conhecido, mas pouco lido em nosso meio, que é o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Às vezes nós não lemos o livro do Apocalipse por causa que alguns têm medo de ler esse poderoso livro, outros não leem porque não gostam, porque não entendem, né? Mas o livro de Apocalipse não é um livro tão difícil para compreensão e entendimento, não é. A partir do momento que você entende as figuras e entende as figuras de linguagem que compõem o todo do livro do Apocalipse, ele se torna um livro fácil para a sua compreensão, né? A princípio eu estou aqui diante do livro do Apocalipse, o qual significa, a palavra Apocalipse, ela vem do vocábulo grego Apocalipsis, que significa revelação. Revelar é remover o véu, é trazer à luz o que estava oculto, é tornar conhecido o encoberto. Assim, a primeira frase, preste atenção, a primeira frase do livro do Apocalipse define o conteúdo inteiro do livro. É a primeira frase. Aí você diz, pastor, qual é a primeira frase? Simples. A primeira frase está no capítulo 1, no verso 1, a parte B do versículo, que diz: revelação do Senhor Jesus sobre as coisas que irão. Essa palavra irão é como se fosse uma promessa, uma palavra futurística de algo que vai acontecer. Então ele está dizendo, revelação de Jesus Cristo sobre, acima das coisas que irão acontecer. Mateus 24, verso 3 ao 31, aqui está uma visão geral do livro do Apocalipse, de uma forma, porém, resumida, mas objetiva, tá? Dos versículos 3 ao versículo 14, fala dos princípios das dores, do livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, do verso 15 ao verso 28, fala sobre a grande tribulação, sendo que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Ou seja, do verso 15 ao verso 28, fala sobre a grande tribulação, sendo que a igreja, ela passará pelo princípio das dores. Mas nós cremos, nós arminianos cremos, que a igreja não passará pela grande tribulação. E esta grande tribulação, ela acontece após o arrebatamento da igreja. Pastor, aonde a igreja é arrebatada? No livro do Apocalipse, no capítulo 4, tá? Então aqui você vai ver, a igreja será arrebatada no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Após o capítulo 4, você vê a igreja subindo, a igreja indo para os céus, né? Então aqui nós temos uma compreensão maior acerca deste poderoso livro. Depois disso, você vai ver no capítulo de número 5, que aqui dá início à grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Agora, dos versículos 29 ao 31, fala da vinda do Filho do Homem, né? Só para você entender, ou seja, este texto de Mateus, eu acho muito interessante que ele fala sobre o antes, o durante e o depois
da volta de Cristo sobre essa terra, tá bom? Então, para enriquecer o seu conhecimento, para enriquecer a sua mente, você vai ler lá o livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, tá bom? Aí você vai ver a visão do antes, do durante e do depois, beleza? Ali você tem essa visão, porque você faz esse paralelo entre Mateus 24, tá bom? E Apocalipse, capítulo de número 1, verso 1. Aqui você faz esse paralelo para ter essa compreensão sobre o antes, o durante e o depois, tá? Uma pergunta que não quer calar é: quem escreveu o Apocalipse? Não é verdade? Aí a gente fala, foi João que escreveu. A gente precisa entender uma coisa: o autor divino do Apocalipse é Jesus. Jesus é o autor, mas o escritor, o redator humano do texto é o apóstolo João. Mas o autor mesmo é Jesus, mas o escritor é João, a quem o Senhor revelou as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente. Essa palavra breve aqui é totalmente diferente da palavra breve para o ser humano, porque o breve de Deus é diferente do breve humano, né? Então, o breve de Deus é totalmente contrário do nosso breve, porque Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos. Deus não trabalha no breve do homem, Deus trabalha no breve dele, que é o Kairos, no tempo dele. Eu acho interessante que ele está dizendo, breve hão de acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou, deu certeza, tá? Ele testemunhou, a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Observe bem, João vai testificar, João vai dizer, eu vi e eu tenho certeza do que eu vi, tá bom? O Apocalipse, ele apresenta um Cristo glorioso reinando. Eu acho isso muito interessante, esse paralelo do livro do Apocalipse, que é muito bom. Ele apresenta um Cristo glorioso reinando, tá? Sentado no seu trono. Os evangelhos apresentam-no como Salvador, que veio para levar a maldição do pecado. Mas neste livro não vemos nenhuma humilhação. Em qual livro? No livro do Apocalipse. Você não vê Jesus humilhado. Nos evangelhos você vê Jesus humilhado. De certo modo, o Apocalipse é o livro mais notável de todo o cânon sagrado, tá certo? Ele fala sobre o reino de Cristo na terra, que Satanás deseja controlar este reino. Mas Satanás, ele não tem esse poder. Fala da vitória completa e eterna de Cristo sobre Satanás e descreve a sua derrota e castigo, primeiro por 1000 anos, depois para sempre. Então fala sobre o milênio, que durante 1000 anos Satanás vai ficar aprisionado, após 1000 anos Satanás vai ser solto, ali ele vai tentar enganar a muitos, né? A igreja vai ter sido já arrebatada há muito tempo, entende? Depois, quando ele é solto, acontece a batalha do Armagedon ali, aonde ele será derrotado para todo sempre, tá certo? Por enquanto, fique com essa pequena introdução do livro do Apocalipse. Outra coisa interessante é que sem o livro de Sefer Bereshit fica difícil entendermos o livro do Apocalipse, tá? Que é o livro da revelação. Então, se nós não tivéssemos o livro de Gênesis, se a ausência de Gênesis, ela nos teria deixado na ignorância sobre o princípio de muitas coisas. A gente não saberia muita coisa sobre o princípio, tá certo? Mas também a falta do Apocalipse nos teria privado de muitos ensinamentos acerca da consumação de todas as coisas. Ou seja, entre Gênesis e Apocalipse podemos observar uma impressionante
correspondência. Vamos lá? Em Gênesis, o paraíso é perdido. Em Apocalipse, o paraíso é recuperado. Glória a Deus. Em Gênesis, a primeira cidade foi um fracasso. Em Apocalipse, a cidade dos redimidos é um sucesso. Em Gênesis, ao princípio existiu o princípio da maldição. Em Apocalipse, não haverá maldição. Em Gênesis, nós vemos o casamento do primeiro Adão. Em Apocalipse, nós vemos o casamento do segundo Adão, que é Jesus. Em Gênesis, nós vemos e observamos a entrada de Satanás no mundo, no jardim. Mas em Apocalipse, nós observamos o julgamento de Satanás. Em Gênesis, nós vemos a criação antiga. No Apocalipse, nós observamos a nova criação. Em Gênesis, nós vemos a comunhão rompida. Mas no Apocalipse, nós vemos a comunhão restaurada para com Deus. Em Gênesis, nós vemos a primeira lágrima sendo derramada. Mas no livro do Apocalipse, nós vemos ele dizendo que ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Há uma diferença entre o livro de Gênesis para com o livro do Apocalipse. E eu glorifico a Deus por isso. Porque em Gênesis, no começo a gente chora. Mas no final, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E eu glorifico o eterno Deus por causa disso. Eu bendigo o eterno Deus por causa disso. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe. Vou ficando por aqui e já tem mais, tá? Forte abraço a todos.